Olá, seja bem-vindo a esse podcast que tem uma grande missão, que é convidar pessoas que podem te inspirar, pessoas que você pode aí, pegar insights, ideias para aplicar no seu negócio, no seu próximo negócio. E é o seguinte, esse podcast, olha que legal, gente, eu tô aqui participando de um evento com várias pessoas do Brasil inteiro, mas eu sempre falo, É uma missão. Se a gente encontra uma boa história, nós queremos conhecer essa história. E quando soube da história, dessa pessoa, eu falei, não, tem que vir aqui. Coloquei outras pessoas lá para palestrar no meu lugar, mas precisamos conhecer melhor essa pessoa. Olha que interessante. É franqueada de uma rede de franquias que eu particularmente gosto muito, que existe há 35 anos. E ela está há 28 anos atuando dentro do modelo de negócio. E aí, claro, quero conhecer bem. Elie Regina. Primeiro, obrigado, tá, Elie? Obrigada, prazer é meu. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui participando hoje. Legal. Quero conhecer tudo, tá? Tudo no sentido da Elie, da gente falar um pouquinho, dessa tua jornada lá com a farmácia de manipulação Deon. Eu quero entender bastante. Eu falo que as pessoas que nos acompanham aqui são pessoas que querem empreender, são pessoas que estão buscando negócios. E eu acho que é a missão nossa, toda vez que a gente está ali empreendendo, a gente transbordar na vida das pessoas. Então, eu levanto muito dessa bandeira, que uma forma que a gente tem de construir um país melhor é através do empreendedorismo. E quando a gente tem uma rede estruturada, sólida, comprometida com o franqueado, é importante, Eu falo as pessoas conhecerem, para quem sabe, identificando com o negócio, possa, quem sabe, ser uma Elie na sua região e atuando ali por muito tempo. Fechou? Fechou. Legal, por isso você aí se inscreva no canal, ative o sino, não pode perder os conteúdos que nós lançamos por aqui, tá bom? Esse podcast é um podcast que tem os apoiadores que estão sempre com a gente. Suits é uma plataforma, que tem mais de 1.300 marcas hoje atuando junto à Suits. Tem lá vários módulos como expansão, EAD, marketing, chamados, NPS. São mais de 20 módulos para que as franqueadoras possam ter ali uma ferramenta que auxilie na gestão das suas unidades. Se você ainda não conhece, é um franqueador ou, por exemplo, tem filiais e precisa de uma plataforma para te ajudar nessa gestão, Suits, o link está aqui na descrição do vídeo. Fala que viu aqui no canal Henrique Mol, porque eu tenho certeza eles lá vão trazer soluções e condições especiais para você. O nosso próximo apoiador por aqui também ajuda muito o franchising, ajuda muito os empreendedores, é a Dots Hunters, que atua na parte de inteligência de mercado, fazendo estudos de geomarketing para entender se o mercado tem potencial, sim, não, quantas unidades cabem, distância, público, usando de várias ferramentas, para extrair dados, ajudando na expansão, na implantação das unidades e tendo também parcerias estratégicas com imobiliárias, shoppings, lugares que possa ter alto potencial de implantação. Dots Hunters também ajuda muito o franchise, muitos empreendedores, afinal, eu falo, a expansão precisa acontecer de forma segura, entendendo se ali tem viabilidade. E principalmente quando a gente fala, ponto físico, escolher o lugar certo, e muitas das vezes é 80%, do negócio dar certo ou não. Se você quer esse auxílio, o link está aqui na descrição do vídeo. Elie, antes de falar um pouquinho, eu falo dessa tua jornada, como franqueada da Deon, eu queria conhecer primeiro a Elie Regina. Fala um pouco da Elie para a gente conhecer aqui. Tudo bem. Eu sou Elie Regina Westphal Cordeiro, Sou casada, sou itajaiense, lá de Santa Catarina, Sou casada, mãe de 2 filhos, gêmeos. Gêmeos? 2 homens. Ah, é? Tem, assim, uma história muito... A minha família é meu alicerce, Então, assim, hoje, o meu coração fica um pouquinho apertado. Eu tenho um filho que mora fora, o outro está perto de mim,
trabalha inclusive na farmácia comigo. Ah, é? Eles têm quantos anos? Estão com 24, Aham. né? Então, assim, eles nasceram dentro da farmácia, praticamente, né? Eu tô, como eu falei, eu sou casada há 32 anos, né? Então, assim, a família sempre me apoiou em tudo, me incentivou em tudo. Quem nasce em Minha Itajaí? paixão. Quem nasce em Itajaí? Como que é conhecido lá? Quem nasce em Itajaí? Quem nasce em Itajaí é conhecido como peixeiro. Peixeiro? Por que Região- peixeiro? É a região açoriana, assim, então, assim, é litoral, né? Muito pescador envolvido, tem o manezinho da ilha, que é Aham. Floripa, e tem os itajaienses, que são os peixeiros, que também é cultura açoriana. Então, a gente sempre fala, e pelo nosso sotaque, que é bem diferente, né? Então, a gente é conhecido como peixeiro. Eu falo as pessoas ali, né? Quando a gente vai para Santa Catarina ali, parece que é outro país. Eu falo assim, as pessoas, a cultura, né? A educação das pessoas, né? Concorda? Sim. Não, é uma região bem diferenciada, assim. Gostosa, né? Itajaí fica muito próximo a Balneário Camboriú, né? É colado ali, quase que uma extensão uma cidade da outra, né? Tu sai do centro de Itajaí praticamente, Praia Brava, já cola no centro de Balneário Camboriú. Uhum. Então, é muito próximo, 10 minutinhos a gente está na região mais badalada do estado, né? Com a tranquilidade de uma cidade um pouco menor, né? Muito mais tranquila em relação a festas, trânsito. Itajaí é enfim. mais tranquilo? Eu acho que é mais tranquilo. Cresceu, claro. Ali é muito movimentado pela questão do porto, né? Isto, tem o porto ali, que é o que move a cidade, né? Região. Itajaí, portuária. Balneário, fica mais ou menos quanto tempo ali de distância? 10 minutos, depende de onde 10 tá. minutos? Da minha casa até o 10 centro. minutos? Achei 10 que era minutos. mais o Não, tempo. é rapidinho, 10, 15 minutos. Aham. Sem trânsito, né? Sim. Mas assim, eu para ir de um ponto da minha casa até minha farmácia em Balneário, eu gasto 20 minutos de carro. Nossa, é o que eu gasto Então, para vir de casa num bairro aqui de Belo Horizonte para chegar aqui na empresa. É muito próximo, muito Aham. próximo. Claro que dependendo da região, né? mas assim, centro a centro dá essa distância de 15 quilômetros. Pertinho. Pertinho. Perto demais. Uhum. É região ali da Cuca ou não? Não, a região da Cuca é a região da Lu, que vai ali Timbó, Indaial, Blumenau, aquela região ali que é a região da Cuca. Ah, achei que era Santa Catarina inteira. É que depende, a região da... Tem Rio Grande do Sul também, tem uma parte lá que eles gostam também. Uma vez eu fui para Santa Cruz do Sul, era Cuca para um lado, Cuca para o outro, muito que bom. Aí ali é colonização alemã, né? Que aí é mais... Mas é pertinho também. É? Coisa de 1 horinha a gente está comendo uma cuca boa ali. Cuca boa, eu gostei muito mesmo. Eli, fala pra gente aqui como que começou a sua relação com a Deon, até pra gente conhecer, porque você hoje como franqueada Deon há 28 anos, mas você não começou como franqueada. Você tem eu falo assim, você tem um início de história muito interessante. Conta pra gente. Então, eu comecei como colaboradora. A Ana Maria, que é a fundadora da marca, dava aula na universidade junto com o meu cunhado, né? E no mesmo curso, que o meu cunhado também é farmacêutico, e a Ana estava grávida do segundo filho, né? Com o João, e ela precisava sair de licença maternidade. Então, contratou, tinha uma outra farmacêutica, então era só nós duas, né? Aí eu entrei através da indicação do meu cunhado, fiz entrevista numa sexta-feira à tarde, de manhã, nunca me esqueço. Uhum. Ela perguntou quando que pode começar, eu assim, eu posso começar hoje. Aí eu fui no período da tarde, a farmacêutica me botou para organizar a embalagem. Aí fiquei limpando o potinho. Comecei ali, fui contratada. Você era uma assistente? Eu comecei, eu não entendia nada, eu não fazia ideia do que era uma farmácia de manipulação. Na época, isso há 28 anos atrás, era totalmente diferente, as leis eram diferentes.
Então, era uma farmácia bem pequenininha, no mesmo bloco onde fica a farmácia hoje. Ela é um bloco do salão paroquial da Igreja Matriz. Então, é o melhor ponto da cidade. Tudo chega ali, né? O acesso ao centro chega naquela região. Então, eu iniciei ali numa farmácia que era um pouco mais para trás, assim, bem pequenininha. E aí fui lá, mas assim, sem entender o que era uma farmácia, o que se fazia numa farmácia de manipulação. E muita gente entrava perguntando, tá, mas o que é isso aqui? Uma farmácia de manipulação? O que vocês fazem aqui? Tá. Né? Então, assim, era desconhecido Sim. mesmo, né? A gente manipulava medicamentos competindo com as drogarias, com a indústria farmacêutica. Então, a gente manipulava medicamentos. Basicamente, era o que movia uma farmácia de manipulação na época. Então, assim, eu aprendi, e especificamente na farmácia de Itajaí, a gente manipulava a parte de dermocosmético. Tá. Então, assim, era praticamente só cremes, né? Tudo que era da área de dermocosméticos e dermatologia chegava ali. E o restante era produzido em Brusque, né? Na primeira unidade. E aí Essa unidade que você trabalhava era Itajaí? Itajaí. Tá. Né? Fiquei ali, aprendi muita coisa, né? Sempre gostei do laboratório, sempre me identifiquei muito com o laboratório, com a parte de produção, até porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? Então, assim, eu ficava ali no laboratório o dia inteiro sozinha e eu achava o máximo, assim, né? Então, assim, pensa numa tranquilidade. Então, eu ficava ali manipulando. Às vezes, chegava alguém para fazer um atendimento. E aí acho que fiquei uns 2 anos nesse ponto, quando vagou uma sala um pouco maior na frente, que ficava bem na esquina da avenida principal da cidade. E aí a Ana, na época, migrou para essa sala, que já era maior, já tinha outros laboratórios. Mas eu também, sempre no laboratório. E aí você, só para me entender, você entrou como funcionária, você atuava como uma assistente... Como uma técnica de laboratório. Você era técnica de laboratório e o teu foco ali era, manipular. Beleza. Produção. Tá. E aí, e nessa época, eu trabalhava sozinha, né? O fluxo era pequeno. Mesmo produzindo para Itajaí, e Brusque, o fluxo era pequeno de fórmulas, né? Estava começando, tinha pouquíssimas farmácias. Se eu não me engano, acho que devia ter 1 ou 2 farmácias de manipulação na cidade toda, na época. Então, era um negócio desconhecido. Então, era bem tranquilo. Eu conseguia trabalhar sozinha no laboratório e atender a demanda que era das 2 farmácias. E aí a Ana mudou para a sala da frente. Aí o negócio começou a ter uma visibilidade um pouco maior. Tá. Né? Porque era uma sala maior. E aí foram chegando, fazendo contratações, né? Ali fiquei por 5 anos naquela sala, né? Onde eu estou até hoje, na verdade. Porque, né, hoje a gente tem uma preocupação o mercado imobiliário de Itajaí deu um salto. Então, hoje em dia, é difícil tu achar uma estrutura que atenda a tua necessidade sem a perspectiva de que seja demolido para construir um prédio. Para construir aqueles arranha-céus, né? Então, assim, ali é um ponto muito bom, né? Onde eu estou até hoje. E já é referência, né? Então, assim, na cidade, aonde que é farmácia, atrás da Igreja Matriz, ok, né? Então, tô ali até hoje. Fiquei com mais 5 anos, ficamos ali. E aí, quando a Ana começou o processo de abrir para franqueados, né? Ela
foi acompanhar, foi para outros projetos, né? Mudou da cidade e de longe ela não ia conseguir administrar, né, as farmácias que tinha. E aí surgiu a oportunidade, na época era eu e mais 2 sócias. Ela nos chamou, então eu era responsável, eu tinha uma experiência já grande na área. Meus filhos já eram nascidos nessa época também, então eu morava perto da farmácia, então conseguia tranquilamente, quando era necessário, ir em casa, atender meus filhos, voltar rapidinho, então era bem tranquilo nessa questão. Então eu era responsável pelo laboratório, por toda a produção, e aí a gente já manipulava ali naquela farmácia os medicamentos orais, né? Que no comecinho era só dermatologia, e depois a gente ampliou e fazia de tudo ali, com mais funcionários, com mais colaboradores. Tinha farmacêutica responsável e tinha uma outra menina que também era auxiliar administrativa. Então, ela pegou uma de cada área e nos ofereceu. Na época, né, a gente reuniu e assim, é oportunidades da nossa vida, né? Então, aquela coisa, a gente não tinha recurso, mas vamos buscar daqui, chama o sogro, aciona, né? Empresta daqui, pega dali. E vamos encarar esse desafio. Eli, fala para mim assim, você nessa época tinha quanto tempo de casa? Eu falo assim, como funcionária, você já estava atuando há quanto tempo com a marca? Nessa época eu estava com 7 anos. Tá. Eu já estava 7 anos na farmácia. E claro que a gente vai acompanhando e vai vendo o crescimento, né? Então, assim, quando nos veio essa oportunidade, a gente abraçou, né? E, assim, vamos encarar esse desafio, né? Então, assim, para a gente que era colaborador, era um desafio muito grande, porque a gente não entendia de negócio, né? Então, assim, a gente só vê uma ponta, né? Sim. Né? E normalmente a pontinha boa, né? A ponta boa, exato. Eu falo a gente assim, não vê o tamanho do gargalo. Eu falo assim, eu falo que todo mundo um dia tem que ser um empresário, né? Um empreendedor um dia. Porque muitas vezes a gente chora, né? Fala, pô, eu recebo pouco, né? Eu falo como salário. Aí depois do outro lado a gente vê muitas vezes o desafio que é pagar e as obrigações, as responsabilidades que tem, né? É verdade. A gente só vê... A gente tinha uma cabeça, né? Vamos ver a torneirinha aberta. Sim. Só que a gente não vê o tamanho do ralo que a gente fala, né? O que escoa por ali. Mas foi um desafio muito grande, né? Então, ficou... acho que 2 anos depois, uma das sócias saiu, eu fiquei mais alguns anos com uma outra sócia, onde a gente rompeu. E eu sempre fui do laboratório, sempre fui da parte operacional ali, de produção, compras, então, estoque, era tudo comigo. E aí, de repente, a gente se vê num desafio que é ir para a área administrativa. Porque antigamente as suas sócias, cada uma cuidava de uma área diferente? De uma área. Tá. Uhum. E claro que nesses anos eram altos e baixos, né? Então... e a gente sempre ali, né, dando o máximo, porque assim, farmácia de manipulação é um mercado que vem crescendo a cada ano, né? Então, assim, na época a gente tinha nossos concorrentes, eram 2, 3 farmácias. Hoje tem mais de 15 na cidade, né? Então, antigamente, os nossos clientes, eles iam na farmácia com uma receita e tu fechava o teu pedido ali, dificilmente ele saía para outro lugar fazer pesquisa de preço. Hoje o teu cliente, ele tá no Brasil, o teu concorrente, ele está no Brasil inteiro. Sim. Então, tu tem que trabalhar muito, né? Se tu não te dedicar, o mercado ele vem e te engole. Não sei nem se eu posso falar isso. Pode. Depois, qualquer coisa, tu corta.
Mas é a realidade, né? Então... Mas eu falo qualquer que seja o mercado, né? O mercado, eu falo, toda vez que a gente olha para o mercado, que eu falo que tem ali um nível de competitividade alta, tem uma relação que existe demanda. Eu até falo assim, ó, eu me preocupo quando não tem concorrente. Exato. Porque se não tem concorrente, talvez não tenha demanda. Sim. Né? Então, se não tem demanda, eu tenho que criar a cultura. Aí eu fico imaginando assim, bom, eu falo toda vez o negócio, né, ou a marca, ela tem desafios. Mas vamos imaginar, por exemplo, há 28, ou melhor, 35 anos atrás, né, quando a Deon surgiu, ela tinha um outro desafio, que talvez era um desafio até muitas das vezes maior, que era um desafio de educar daquilo que fazia, né? As pessoas não tinham esse conhecimento, né? Sim. E é o que a Ana falava, né? Quando ela começou, ela tinha que ir nos profissionais para explicar o que era uma farmácia de manipulação, né? E essa foi uma dificuldade, né? Mesmo depois de 7 anos, a gente se tornando franqueada e trabalhando, né? Visitação e, vamos buscar profissionais. Hoje tem uma demanda muito grande de profissional na nossa região, né? Então, assim, tanto no Brasil inteiro, né? O mercado, ele forma todo semestre muitos profissionais na área de nutrição, medicina. Então, assim, tem público, né? As pessoas estão buscando cada vez mais a prevenção na saúde. Então, assim, como eu falei no início, quando eu comecei, a nossa maior concorrente era a indústria farmacêutica para manipular medicamentos. Lá atrás, o principal concorrente era a indústria? Era a indústria, porque a gente fazia o meprazol, a gente fazia uns anorexígenos para emagrecer. Então, esse era o foco. Era emagrecimento, mas com medicamento. Hoje, não. Hoje, os profissionais, os nutricionistas, os médicos, eles estão buscando emagrecimento de uma forma saudável. Mudar a alimentação, suplementar. Então, o nosso foco mudou, deu uma virada de chave muito grande com relação ao que a gente produzia há 20 e tantos anos atrás do que é hoje, né? Então, assim, hoje, de medicamento, eu tenho muito pouco insumo dentro da farmácia. Nosso foco é suplementação, e as pessoas buscam cada vez mais, né? A prevenção. As pessoas estão envelhecendo mais tarde. Sim. Né? Então, assim, hoje tem idosos muito saudáveis, né? Ainda E eu falo que eu estava até conversando um dia desse com a Ana e a gente estava comentando com relação a exatamente isso, né? Eu falo que hoje as pessoas, e acho que para todo mundo aqui acompanhar e entender, é só olhar o número de academias, né? Exato. É incrível o quanto que cresce, né, o número de academias cada vez maiores e cada vez mais cheias. Exato. Quando você olha há pouco tempo atrás, a gente não tinha uma percepção, né, da população, da importância da saúde. Era tudo, eu falo assim, não tinha nada preventivo, né? Tinha algum problema, corria para o médico, né? Mas hoje não, as pessoas estão preocupadas com a saúde e isso, claro, né, cria uma demanda grande, né, para vocês, né? Sim, é o nosso carro-chefe. É a prevenção, medicina preventiva é o que move o nosso mercado, né? Então, é isso. Antes as pessoas iam atrás de tratar a doença. Hoje elas vão no médico para não ficar doentes, né? Então, assim, e é onde faz com que o nosso mercado estoure, assim, né? E é bom, claro que tem mercado, assim como tem muitas farmácias, claro que a gente sempre vai reclamar que tem muito concorrente na cidade, ainda mais que é uma região são cidades pequenas, né? Com 200 e poucos mil habitantes e com várias farmácias, né? 15 farmácias. Então, mas tem demanda para isso, né? Tem espaço para todo mundo. A gente trabalha com muitos parceiros de fora, a gente também atende todo o Brasil, né? Então, e claro... Quando você fala atende todo o Brasil, é porque muitas das vezes tem um cliente que, exemplo, está aqui em Belo Horizonte, ele poderia ser um seu cliente? Sim,
Sim, a gente tem clientes no Rio de Janeiro, tem clientes no... É tipo assim, eu começo, vamos dizer, eu sou de Itajaí, aí eu me mudei para Belo Horizonte, mas eu tenho, sei lá, um medicamento ali que eu... É isso? Pode ser isso, ou pode ser até um médico parceiro que ficou conhecendo a tua farmácia, sabe do que a gente tem. Inclusive, eu tenho uma médica parceira aqui de Minas Gerais. Ah, é? Ela atende em São Paulo, né, e atende na Bahia. Então, assim, ela conheceu a farmácia através de uma outra médica amiga dela. E, assim, vai indo, né? Eles vão vendo. A Deon está há 35 anos no mercado, então tem uma história muito longa e e isso passa muita credibilidade, né? Então, e faz com que um conheça, né? Eles vão se conhecendo e acabam vindo, conversam e, né, como é que funciona. Então, assim, né, e acaba a gente gerando, eles indicam, ó, né, tem a farmácia de confiança, tá ali, a gente vai, passa orçamento. Infelizmente, nem todos a gente consegue, né, suprir a necessidade do cliente, que às vezes, né, a suplementação ela tem um poder, um ticket médio alto, né? Então, assim, nem todos conseguem, às vezes, fazer um tratamento longo, né? E com essa investimento financeiro, às vezes, é um pouquinho pesado. Mas a gente atende vários profissionais. E aquilo, né? Às vezes, né, eu tenho uma cunhada que mora no Recife. Então, eu sempre mando suplementação para ela, ou às vezes até medicamento. Aí vai, no boca a boca. Eu conheço a minha... Né? Aí a amiga já faz suplementação comigo. Então, de vez em quando, a gente vai abrindo espaço e indicações de conhecidos e vamos chegando. E parceiros. A Deon, ela promove os nossos congressos. Até teve um, né? Esses dias, né? Teve um. Você estava comentando. Faz 2 semanas. Fala um pouco desse congresso, que eu acho que é legal. Até para quem está acompanhando aqui, eu falo sempre que tem uma grande vantagem quando a gente está dentro de uma rede, dentro de um ecossistema, e quando esse ecossistema, né, ele vai crescendo, ele vai proporcionando situações que sozinho jamais poderia fazer, muitas das vezes, alguma ação, tipo um congresso. Exato. Né? Explica um pouquinho até para a gente entender, né, como qual é o objetivo, como foi, já que está fresquinho, né? Sim, a gente veio faz 2 semanas que a gente teve um congresso, acho que o 12º, se eu não me engano. Então, assim, há 12 anos que a gente começou esse projeto, né? A gente acaba captando o dinheiro. A gente tem um recurso de marketing específico para esse tipo de evento, né? Então, assim, foi uma maneira da Deon, do grupo, ver uma possibilidade de retorno realmente para a gente, né? E esse congresso ele é especificamente para o público de médicos e nutricionistas. Que é um público-alvo teu. É aquele que vai, eu falo, né, receitar ali para o cliente, paciente dele e ele demanda para você. Legal. Então, assim, a gente sempre tenta buscar as referências na área de emagrecimento, né, de suplementação esportiva, agora o tema foi a saúde da mulher, a saúde do homem, cérebro na menopausa. Então, assim, a gente pega, a cada congresso, a gente acaba nichando alguns assuntos. Assim. E dá muito resultado, muita repercussão, né, positiva, assim, engajamento dos profissionais. E isso, né, hoje as mídias sociais, as redes sociais estão aí, e isso tem uma visibilidade muito grande. Né? Então, assim... E aí, agora, nesses 2 semanas, nesse último congresso, a gente teve 400 pessoas? Mais de 400 pessoas inscritas. Presentes, deu quase 400. Deu 390 e poucos profissionais.
Quantos dias de evento? Foram 2 dias, foram sexta e sábado. Geralmente a gente faz numa sexta, no sábado foram 8 palestrantes, né? Então a gente fica muito satisfeito, Sim. né? Muito, para nós é muito gratificante, assim, a gente vê e tu gera uma conexão, Sim. né? Com teus prescritores, com os nossos colaboradores que a gente chama para participar dos eventos, né? Para ajudar ali. Estão trabalhando, mas para eles é muito legal, porque às vezes eles falam com um profissional ou eles solicitam alguma coisa e ela não conhece, né? Só no WhatsApp, né? Aí chega ali, na hora de fazer os credenciamentos, doutora, que legal, eu sou a fulana, e assim gera uma conexão, gera e é muito gostoso de estar participando, assim, né? Então, isso foi uma forma que, para nós, é um evento, demanda um investimento muito alto, só que dentro do grupo, a gente tem uma organização que consegue atender, hoje a gente já tem vários patrocinadores, que são os nossos fornecedores, que apoiam, estão sempre junto com a gente. Então, é muito bacana ver o resultado, né? E todos ganham com isso. Explica uma coisa aqui que eu acho que depois eu quero até explorar um pouquinho mais aqui, passando um pouco para as pessoas, mas assim, você como franqueada da Deon, exemplo, você tem ali tipo uma cota no sentido de, eu posso convidar até tantas pessoas? Cada franqueado tem isso ou não? Só para a gente entender aqui. Tem. Dentro de uma cota, né, o número de vagas. Hoje a gente, só para ter uma ideia, o nosso primeiro congresso, acho que a gente não levou 80 pessoas, né, em toda a rede na época. Então, assim, era muito difícil, o local era pequeno. Então, assim, conforme os anos foram passando, a gente foi tendo a necessidade de ir para lugares cada vez maiores, né? Então, às vezes, a pessoa, mesmo de longe das cidades que são um pouco mais afastadas, elas não conseguem trazer tantos profissionais, mas eles estão sempre acompanhando, né? Então, assim, quem é de fora sempre acaba trazendo. Tem aqueles que são mais parceiros e têm um potencial. Então, assim, a gente foca nos parceiros mesmo, né? Quem a gente pode contar, quem está ali, que dá abertura. Então, acaba, às vezes, não quer dizer que tu vai levar num congresso desse 30 profissionais, que os 30 vão dar o mesmo resultado. Sim, né? Às vezes tu leva 2, 3, que já te... Nossa, é aquele ali mesmo que são os 3 que independente, eles estão contigo e vão te gerar um resultado bacana, né? Vão ter uma parceria sólida por muito tempo, assim. Né? Então, assim, a gente tem uma cota, né? É mais ou menos que dividido, mas tem aqueles que dizem, eu estou muito longe, eu não consigo levar, então eu tenho cotas sobrando. A intenção é captar cada vez mais. Até porque, assim, 400 pessoas, eu falo para quem organiza evento, né? Eu falo assim, antes de começar o podcast, eu acho que eu cheguei a comentar aqui, eu falo, rapaz, movimentar, organizar um evento não é fácil, né? E levar 400 pessoas já não é um evento pequeno. E aí, até fazendo um gancho com relação a isso, assim, eu levanto aqui muita bandeira que eu falo de franquia, porque a jornada, né, quando alguém decide um dia montar um negócio, ser empreendedor, é uma jornada solitária. E quando a gente está dentro de uma rede de franquias, eu falo, a gente tem ali um grande benefício que é rede. Eu falo, você conectado com outras pessoas, tendo colaboração financeira, como uma pequena taxa de marketing que no montante fica um valor relevante. E aí automaticamente traz o quê? Autoridade. E aí você consegue ser mais competitiva no mercado, criar mais autoridade, mais relevância daquele mercado que reflete em vendas. Então, por exemplo, um congresso desse, imagina, por exemplo, você hoje tendo uma farmácia de manipulação independente. Você não conseguiria fazer. Exato. E aí, automaticamente, você vende saúde. Saúde eu só vou colocar nas mãos se, claro, eu tiver o quê?
segurança. Exato. Então, esse crescimento, tempo de mercado, vai trazendo essa segurança, vai fazendo com que você possa competir, mesmo em um mercado que seja competitivo. Né? Exatamente. Por quê? Porque você está dentro de uma rede. Eli, uma pergunta que não quer calar é o seguinte: você 7 anos como funcionária, beleza? Então, quando bate na tua porta a oportunidade, a Deon ali transformando em uma rede de franquias, bate na tua porta a oportunidade, algo deve ter te chamado a atenção, no sentido de esse negócio é bom. E eu falo assim, você tinha até uma visão privilegiada, né? Porque você Sim. trabalhava dentro do negócio, né? Então, o que te chamou muito a atenção para dentro do modelo de negócio para decidir tornar-se franqueada da marca? Eu acho que na época a gente acabava nem pensando muito assim, né? Mas a oportunidade veio, bateu na porta, a gente abraça, Aqui né? em Minas a gente fala assim, o trem passou. Se tu não pega, amiga, ele passa. Ele passa, exato. E então, assim, na época a gente nem pensou muito. A gente pensou assim, ó, o negócio tem futuro. A gente tá dentro, então a gente já acompanha o Você já crescimento. estava vendo uma evolução do negócio, né? Então, vamos embarcar e vamos, né? A gente diz, vamos meter a cara e vamos tocar esse negócio, Sim. né? É claro que a gente é inexperiente, então assim a gente vai tendo muitos tropeços, né? Mas a gente foi indo, acho que eu pulei a nossa cronologia, mas logo depois, acho que 1 ano e pouco depois, a gente abriu a farmácia de Balneário Camboriú. Tá. Né? Por ser muito próximo, então era um mercado que precisava ser aberto. E a gente tem, assim, aquilo, é quase uma junção de uma cidade na outra, né? Então, assim, tanto é que hoje, fugindo um pouquinho do assunto, existe uma briga entre a Praia Brava, que Balneário diz que todo mundo conhece a Praia Brava como Balneário Camboriú, e não é de Itajaí. Ah, é? Então, assim, é para ver a proximidade. Então, assim, as pessoas até nem sabem exatamente o limite do município, que aqui é Balneário, aqui é Itajaí, então, assim, de tão próximo. E aí, claro que se tu tem que abrir o mercado da cidade, como é muito próximo, senão tu começa a ter conflito de visitação, de área de franquia, né? Então, a gente foi, a Ana deu uma pressionadinha e falou, ó, tem que abrir Balneário. Tá bom. Aí a gente tinha uma outra farmácia de manipulação, mas era mais ela trabalhava mais com ervas naturais, então assim, era um outro segmento que estava à venda, né? E o ponto excelente também, Avenida Isso em Brasil, Balneário Camboriú, Avenida Brasil, taxa de aluguel ali para Balneário Camboriú, ok, estava dentro, assim, vamos encarar, vamos, né? A gente foi, comprou a farmácia essa farmácia. Que legal. Transformamos numa farmácia Deon. E aí foi, né? Aí visitação nas 2 cidades, assim, a gente tem muitos profissionais que moram em Itajaí, mas atendem em Balneário, assim como tem muitos clientes que vão para Balneário. Então, assim, a gente precisa, né, tá muito próximo, né, quase que uma coisa só. Assim. E aí, nesse tempo, deixa eu ver, a gente foi trabalhando esse mercado, mas também sempre com aquele, né, visando o crescimento. Ó, vamos tem que expandir, claro que vem outras oportunidades, a gente acha assim, não, aí a gente fala que tem que dar o passo conforme o tamanho da perna, né? Então, a gente ficou algum tempo. Em 2019, surgiu uma outra oportunidade que a Deon estava tem um outro segmento que é a Deon Natural, que é um projeto de um empório com alimentação saudável. Então, ela que iniciou em Brusque também.
E aí tinha um projeto para abrir em Itajaí. Só que ela faz mais sentido quando ela está anexa a uma farmácia. Tá. Para fazer essa link de comunicação, né? Deu E natural, até o deu mesmo farmácia. cliente explorar. E exatamente, aí, né, tá ali já, uma coisa está ligada à outra. Sempre focando na saúde, né? Então, surgiu a oportunidade de abrir essa farmácia, porque a interessada em abrir a Deu Natural não entendia nada de farmácia e não queria ir para essa área. E eu não queria ir para a área de alimentação. Aham. Então, a gente montou negócio anexo, mas negócios diferentes. Cada um com a... Tá. Isso em Itajaí? Isso em Itajaí. Só que tem um detalhe. Eu fiquei muito relutante com essa ideia, porque essa minha segunda loja, ela não é nem... eu acho que ela dá 800 metros da que eu tenho hoje. Então, é muito próximo. Tá. Então, eu pensei assim, eu vou dividir meu faturamento, Uhum. né? Então, assim, elas são muito próximas, assim, é rapidinho a gente... Mas ainda assim, bom, eu preciso ampliar um laboratório, eu vou... Né, o meu laboratório de dermato já não comportava mais a minha demanda, então, e o espaço eu não tinha como crescer onde eu estava hoje, que, na verdade, a minha área de dermato era manipulada em Balneário Camboriú. E eu assim, eu vou investir um monte aqui para tentar ampliar esse laboratório e ele não vai continuar suprindo a minha demanda. Então, eu vou fazer um laboratório de dermato nessa filial, né? Que aí eu consigo fazer um laboratório maior, do jeito que eu quero. E assim eu fiz. Mas sempre com visão de, eu vou dividir meu faturamento em Itajaí. Eu inaugurei em finalzinho de outubro, março veio pandemia, né? E aí? Graças ao bom Deus que o nosso setor... o seu setor não fechou, né? Fechou, né? Porque eu sofri, né? Eu falo pandemia, eu lembro comigo, eu tenho agência de viagem, nossa senhora, foi uma tristeza. Mas o teu não fechou em momento algum. Não fechou. E aí a gente começou, claro que aí a gente tinha uns projetos, né? As clínicas estéticas fechadas, muitos consultórios fechados. Então, assim, claro, óbvio que o que gera uma farmácia de manipulação é prescrição, né? Então, ninguém passa ali, do nada eu vou comprar um suplemento para... Né? Então, assim, pandemia, o que a gente vai fazer? Começou a loucura por álcool gel, que aí faltava, a gente começou a manipular e começou uma demanda meio estranha, assim, para a gente, né? Manipulava álcool em gel? Álcool em gel, porque não tinha no mercado para vender. Eu lembro. Né? Então, e aí a gente começou, né? Começou uma demanda, assim, absurda por algumas medicações. Aí veio algumas... a gente viu um gancho ali para aumento de imunidade. Sim. Né? E aí a gente começou, vamos focar em outras coisas, né? Porque assim, que os consultórios estavam fechados por um tempo, né? Então, assim, até adaptar e os médicos começarem a exercer telemedicina, então levou um tempinho nessa adequação. E aí a gente começou, vamos oferecer, vamos buscar coisas que consigam suprir a nossa demanda, porque, querendo ou não, teve uma queda. Clínica estética que né, estavam fechadas. E aí a gente começou, né, a abordar outras estratégias para que segurasse o negócio. E aí, aos poucos, foi indo, né, ficou ali, deu 1 mês e meio, deu uma queda, mas aí depois a gente conseguiu. Quando o negócio foi liberando, aí as estéticas foram abertas e elas deram uma alavancada assim extraordinária, né? Por quê? Porque com os home office, as lives, as reuniões, e as pessoas começaram a se ver na tela, começaram a ficar mais tempo em casa
E aí elas começaram essa parte de estética deu um crescimento absurdo, né? Então, e aí a gente começou, né? Aumentar faturamento, e nesse Você fala tempo... porque no mix lá da Deon você tem vários, eu falo, manipulados, dermo ali para... Cosméticos, as clínicas estéticas começaram a vir procurar e eu preciso disso para fazer um procedimento, e aí abriu um outro mercado que era mais fechado, assim, né? E aí a gente começou a atender e aí o negócio começou a aumentar faturamento, começaram a vir vários clientes que não eram nossos clientes, né? Mas que eram da região e que não eram nossos clientes, mesmo a gente está ali a menos de 800 metros deles, né? Então, a gente começou a ver assim, opa, esse negócio está movimentando diferente. Deu bom, né? Acho que deu 2 anos, assim, hoje eu dupliquei, já estou passando um pouquinho, né? Já quase triplicando o faturamento com a abertura dessa nova loja tão próxima, né? Então, assim, o que eu achei que na época ia dar aquela divisão, eu disse, meu Deus, mais né? Porque tu imagina, mas, assim, mais despesa. Mas eu falo que esse medo teu, ele é muito comum, não só nesse setor, eu falo em vários setores. Essa questão, assim, eu falo, a questão de ponto, exposição de marca, ela é uma ciência, né? Que aí depois a gente começa a entender algumas situações. Sim. Tipo, sei lá, drogaria. Vamos falar com um negócio que é muito próximo, né? É muito comum. Aqui, por exemplo, aqui você vê uma de um lado e a mesma do outro lado. Exato. Ué, mas por quê? É porque a pessoa não está disposta a fazer um retorno e aí automaticamente você precisa estar próxima dela. Exatamente. McDonald's, Burger King, né? Fala assim, tem uma análise, por exemplo, do Burger King que é busca de ponto. Veja se tem espaço do lado do McDonald's. Se tiver do lado do McDonald's um espaço, monte lá. Olha que interessante. Sim. Eu falo que é uma ciência e essa ciência, ela faz com que, muitas das vezes, você coloca uma operação próxima, ela ajuda no faturamento da outra. Mas, claro, uma ciência que precisa analisar. E eu falo que quando uma marca também ela tem mais tempo de mercado, ela começa a ter isso... Porque também é só o tempo para dizer, né? Eu falo comportamento, quando você tem operações diferentes. Eu falo, esse histórico vai te trazendo mais maturidade, né? Sim, com certeza. E para mim, claro que hoje a minha estrutura também já está pequena. Né? Já ficou pequena? Já ficou pequena, porque assim, eu não esperava. Eu na minha visão... né, aquilo, eu só ia realocar alguma coisa. Mas, assim, nunca que me passou pela cabeça que eu, em tão pouco tempo, eu ia ia duplicar meu faturamento, né, tendo 2 farmácias tão próximas, assim. Mas que bom, né? Que eu tive. É um problema bom, né? Eu falo assim, esse é um problema bom, não tá pequeno, não, esse problema é ótimo, né? É ótimo, mas E assim, agora, né, a gente encarando aí, passando já com outros projetos para ampliação de outro laboratório, mas é luta. É luta, eu falo assim... Mas é bom. É uma luta... Quem está nessa área de manipulação, é assim, a farmácia magistral é apaixonante, né? Porque farmácia magistral é farmácia de manipulação. De manipulação, Então, quem está nessa área, assim, né? Claro que não é um mar de rosas. Tu tem que trabalhar, tem que fazer muita visita. Eu não tenho esse perfil, né, de visitação, mas tu tem que ter alguém tu tem que botar pessoas que façam isso para ti, né? E hoje, claro que como administradora, a gente acaba se envolvendo. Hoje, eu sou farmacêutica, mas a gente acaba virando administrador, né? Então, isso é o que pega mais, né? Porque o que eu gostaria realmente era estar lá dentro do laboratório. Era que, se pudesse, né? Se eu pudesse escolher, né? Mas é isso, a gente tem que encara o desafio. Sim. E tem que
tocar esse negócio para frente. Muito, muito bom. Mas né? aí minha estratégia é que eu tenho um filho que está trabalhando comigo, que eu estou botando ele para ser meu sucessor. E ele já tá inserido dentro do negócio? Tá lá, tá trabalhando lá. É? Tá. Mas já desde pequeno? Você Eles falou que ele tem 24 anos, né? Ele tem 24 anos. Eles começaram, os dois, né? Na época, eu acho que com uns 17 anos, eles já começaram a estar mais conectado à farmácia. Tá. Mas aí você foi estimulando. Aí, sim, fui estimulando. É tipo, leva. Aí, Você me explica até como é que funciona, porque assim, eu sou Sim. pai, a minha menina tem 6 anos e o meu menino tem 10. Sim. Eu falo que o sonho dos pais, assim, pra mim, o meu sonho é meus filhos continuarem fazendo aquilo que eu vivo no dia a dia. Sim. E o meu estímulo é trazendo eles para eles tomarem gosto, né? Eu falo, desde Exato. pequenininho, Uhum. né? Inserindo no dia a dia deles. Como que você fez aí? Então, quando eles começaram, sei lá, eu acho que eles tinham uns 9 anos, 10 anos, eles estudavam muito próximo à farmácia. Então, eles saíam do colégio, ou eu ia buscar, voltava para a farmácia, e eles estavam por ali, sempre vendo a rotina, de vez em quando, paramentava eles lá, botavam uma touca, uma luva, um propé, vamos lá dentro do laboratório que eu preciso ver, vem aqui. Então, assim, eles sempre estavam por ali. Eles foram criados dentro desse meio, né? Então, foi quase que uma coisa natural, assim. Quando veio ali em 2019, que aí eles já estavam com 18 anos e veio pandemia e aí, né, parou tudo, eu precisava de pessoas para me ajudar. E aí o que aconteceu? Eu não tinha, porque não tinha os ônibus não estavam funcionando, os transportes públicos. Não tinha, estava com aquela restrição de motoboy, de táxi, as pessoas ficavam com receio de receber os produtos em casa através de motoboy. Então, assim, bom, eu vou pegar os dois, eu preciso que faça. E aí a demanda começou, o pessoal, o tele pedindo o WhatsApp ali, fazendo as encomendas, mas tinha que entregar, e eu não achava entregador para isso. E eu disse, não, vocês vão me ajudar, né? Já estavam com 18 anos, vão entregar. Um ia para um lado da cidade, o outro pegava o carro e ia para o outro. Então, eles que começaram a fazer entrega. Faltou gente no laboratório. Vamos para o laboratório. Eles iam ajudar, né? Porque começou, foi voltando o negócio e foi voltando de uma forma muito... fora do nosso comum, assim, era um volume grande que a gente tinha que suprir a demanda. E aí eles entraram no laboratório e foram ficando, né? Então, e aí depois de um tempo, mas eles sempre dentro do laboratório. E aí depois de um tempo eles tiveram oportunidade de, por um período, eu fiquei sem os dois em casa, né? Um está até hoje, ele está no Canadá com a esposa, que ele casou. Eles estão há 2 anos lá. E o outro ficou 1 ano na Espanha com a namorada, e aí voltou. E aí, quando eles voltaram, ele e a minha nora também foram trabalhar comigo. Então a nora foi também? A minha nora também, porque ela também, na época, antes deles viajarem, ela estava se formando em enfermagem. Já engatou um mestrado na Espanha. E aí ele foi junto com ela, né? Então ela terminou o mestrado e voltou. E a minha intenção era botar, Gabi, tu vai começar a fazer visita, né? Para geriatra, para algumas áreas, porque ela foi fazer uma especialização na área de Alzheimer, né? Então, assim, tu vai fazer visitação para mim. Entrou na farmácia e começou, né? Aí hoje já coordena mais a parte de atendimento, né? Gerencia ali a nossa equipe de atendimento. Mas estão lá comigo até hoje. Aí os dois fazem farmácia, né? Então, assim, olha...
Mas é gostoso, né? Eu falo assim, né? Você vai tendo um Então, negócio que vai trazendo a família, né? É uma empresa Sim, familiar, né? Então, assim, ó, eu já falei, assim, ó, daqui um pouco eu preciso pensar no meu futuro, sim, né? Então, assim, daqui um pouco a mãe só vai viajar e vocês vão cuidar disso aqui para mim, sim, sim. né? Hoje, por exemplo, é um dia que hoje, essa semana, né? Aham. Eles estão lá trabalhando, estão lá em função das demandas da farmácia de Mas manipulação. merecido, né? Falo Sim, merecido, sim, né? 28 anos, é história, né? Então, é. assim, E é bom, porque tu vai estruturando nesse tempo, tu vai tendo maturidade para delegar, porque por um bom tempo eu não delegava nada para ninguém. Eu tinha, né, tudo, eu tenho que tomar conta de tudo. uhum, E aí o tempo vai te dando maturidade para ir soltando aos poucos, né? E para poder ter uma liberdade, por exemplo, de poder viajar, de poder sim. passar a semana aqui, né? E as coisas funcionando do jeito que tem que funcionar, né? Não, muito bom, Eli, muito bom. Nós estamos chegando aqui no final do podcast e, assim, primeiro, obrigado, tá? Por Imagina. ter aceito o convite para contar um pouco da sua história. E eu falo sempre que toda vez que tem ali alguém, né, como protagonista, e eu coloco muito o papel do empreendedor como um protagonista porque a gente sabe do desafio que é. Né? Eu falo sempre, bato muito nessa tecla, né? O brasileiro quer ser empreendedor, mas muitas das vezes, né, eu falo só vê uma pontinha ali, né? E eu falo toda vez que alguém decide empreender, primeiro ele vai para uma motivação, mas se ele se expõe a um risco, né, a desafios diários, ele está ali, eu falo, né, assumindo um papel de protagonista e a gente quer aqui o quê? Mais protagonistas, porque eu acredito que uma forma que a gente tem de ter um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedor ali, criando empregos, movimentando a economia, gerando impostos, levando melhores serviços, melhores produtos. E aí, Eli, é o seguinte: muitas pessoas que nos acompanham aqui são pessoas que estão buscando franquia, pessoas que querem tirar dúvidas. E eu falo que eu quero, mas eu tenho aquele medo. E eu tenho certeza, né, que você lá atrás também bateu aquele medo, aquele frio na barriga. Eu falo que o frio da barriga nunca deixa de existir. Você pode ter Exatamente. 10 negócios, sempre vai existir o frio na barriga. Eu falo, né, tá errado quando não tem o frio na barriga, porque aí já virou imprudência. Eu queria que você, mandando uma mensagem, olhando para aquela câmera, né, mandasse uma mensagem para essas pessoas, né, voltando um pouquinho no tempo, aí ali lá atrás, né, com aquele frio na barriga, incentivando as pessoas a empreenderem, né? Se, claro, ela tem um sonho de ter o próprio negócio, mas que não fiquem paralisadas, né? Afinal, se quer ter resultados, precisa de uma ação, né? Exatamente. Olha, a mensagem que eu diria é que, assim, encare, né? Não deixe que a oportunidade passe, porque às vezes ela vai passar uma vez só, né? E a gente tem que estar preparado, pelo menos, para encarar, né, novos desafios nessa área de franchise, né? As franquias, elas acabam dando um suporte muito bacana, muito motivador, né? Então, assim, às vezes tu precisa de algo para te motivar e para te incentivar e para te direcionar, né? Então, hoje, fazer parte de uma franquia eu acho que é fundamental, porque às vezes ela te dá um suporte que tu sozinho talvez tu não conseguiria e tu acaba desistindo. É aquilo, tem altos e baixos, Sim. né? Então, assim, mas sempre ter alguém que vai ali te ajudar nas tuas maiores dificuldades, isso é um diferencial enorme. E tu poder estar dentro de um grupo, né, que te mantém unido, te mantém conectado, e tu acaba descobrindo, né, nas conversas que uma dor que tu está passando, às vezes não é só tua, né? E às vezes tu vê aquilo como, será que eu estou falhando? Né? Mas tu acaba que vendo que não, que é uma dor frequente, recorrente de todos, mas assim, tendo um apoio, é muito bacana.
E não deixe jamais que algo diminua ou apague a tua chama, né? Algo que aconteça que destrua um sonho que tu tem. Então, né, encare as oportunidades com responsabilidade, né? Principalmente a gente que vem da área da saúde. Para nós, assim, a gente nunca pode deixar o nosso foco, né? E a nossa missão, que é produzir saúde e bem-estar, né? Então, a responsabilidade acima de tudo. E é isso, né? Show. Boa sorte para quem quiser empreender e não desista. Não desista, nunca. É isso aí. Ele tava com vergonha, Mendonça? Hã? Meu Deus, Meu Deus do céu, imagina se não tivesse vergonha, hã? Vai ter que fazer. Falou super bem. Mendonça vai ter trabalho para cortar um monte de coisa. Eita, vai ter trabalho nenhum, Eli. Vamos fazer lá mais uma horinha aqui? Eita, não, né? Mas deixa para outra, né? Mas primeiro, Eli, obrigado demais, tá? Obrigado demais por ter aceito o convite, compartilhar um pouquinho da tua história. Eu falo que o empreendedor também tem essa missão, que eu falo é transbordar na vida das pessoas. Eu falo muitas das vezes, a gente não expor um pouco da nossa história, a gente, de certa forma, passa a ser um egoísta. Porque muitas das vezes tem alguém do outro lado Sim. que está se vendo, muitas das vezes, na Eli lá atrás e olha para Eli e fala, opa, me identifiquei com ela, com a história dela, e ali é um motivador para que ela possa tomar uma decisão e ali mudar de vida, ter realidades diferentes. Então eu falo que a gente tem essa missão. Exato. Né? Frio na barriga sempre vai dar, né? Sempre vai existir. A cada passo um pouquinho maior sempre vem o será que eu vou fazer a coisa certa? Será que eu estou indo para o caminho certo? Mas sempre dá certo. Sempre dá certo. Com Confio foco, muito nisso. Determinação e fé em Deus, a gente consegue. É isso aí. Gostaram? Eu particularmente gostei muito, muito, muito. Por isso eu sempre falo, né? Você que está aqui nos acompanhando, precisa estar inscrito no nosso canal. Não perca todos os conteúdos por aqui. Lembre-se também, ó, lá nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, essas histórias também estão por lá. E claro, você continua a jornada por aqui, tem um vídeo legal aqui do lado.